Galera da Brisa, bem-vindas a mais uma leitura aqui no canal, tudo bem com vocês? Como é que estão? A leitura de hoje traz mensagens do anjo da guarda, do anjo que está mais próximo da pessoa que você gosta nesse momento, para você, para te ajudar a compreender qual é o mistério maior que essa pessoa está atravessando nesse momento na vida dela. Como é que tá essa vida dela no geral e como que ela tá em relação a você, tá? Para isso, você receber essa mensagem, você pode escolher entre o grupo 1, 2 e para quem quiser ou sentir, quiser eu não aconselho não, mas quem sentir que tem mensagem nos dois, assistam os dois. Se entrar em um grupo e não tiver parecendo muito a história da pessoa de vocês, respira um pouco antes de dizer não é isso, porque pode ter uma mensagem que surpreenda e te revele um lado da situação que você não está enxergando. Mas, se não fizer sentido de forma alguma, solta. Se sentir de assistir a opção outra, assista. E se não fizer sentido, também não tente fazer caber, tá? Isso é só um momento em que o que você está buscando não está aqui no coletivo. Talvez no particular, talvez num outro lugar. Vamos começar, então, com o grupo 1. Grupo 1. Hello! Como estão? Posso pedir para vocês já deixarem um coração verde no comentário? Enquanto o helicóptero passa? E o like? E um hype? Fazer o conteúdo chegar em alguém que pode estar buscando exatamente essa resposta, né? Que está buscando na transcendência, em específico no reino angélico, um amparo, uma compreensão para uma situação, né, em relação a alguém e que essa situação está difícil. Eu não vou restringir essa leitura à dinâmica amorosa, tá? Se for só o que aparecer, ok. Mas se não, super cool. Tô com o cristal na mão enquanto falo e sugiro que vocês tomem inspirações profundas agora. Profunda mesmo. Para o que mais está fazendo, como mais está se mexendo, o que mais está futucando. Percebe o próprio corpo no espaço, a respiração. Leva a respiração nos pontos de tensão, com a intenção de relaxar. E proponho isso para que possa haver em si uma maior receptividade, um desanuviamento da mente e do corpo, e das tensões e das buscas dos pré-requisitos, sabe? Solta. Se não tiver conseguido soltar agora, dá uma pausa. A informação não vai fugir. Mas a sua forma de se colocar para receber a mensagem pode mudar tudo, tudo, absolutamente tudo na sua vida. Então toma mais uma respiração. Permite descolar um pouco dos próprios afetos, né? Dos seus próprios afetos, da própria lógica. E vamos convidar agora, né, recuando assim, ó, um pouco do seu próprio campo, porque senão vão sair mensagens para você e a leitura não é sobre você. Proponho que você faça uma para você, sim, mensagem do seu anjo para lidar com essa situação, tá? E consigo, para se entender na sua travessia maior nesse momento, se entender diante dessa dinâmica e ouvir a sua guiança.
Mas agora aqui na mesa é para você ouvir sobre o campo do outro. Então recua o seu, respira, bebe uma água. Pode pegar uma água para oferecer ao anjo da guarda ou o anjo que está mais próximo da pessoa que você gosta nesse momento, tá? Eu vou pegar um copo d'água pro anjo desse coletivo aqui. Prontinho, vamos lá. Deixa eu ver onde é que eu vou botar o copo para ele não molhar. Marcar a mesa. Na tampa da vela, por que não? Por que não? Aqui. Aqui eu vou deixar o cristal, mas eu tô segurando o cristal. Então vou deixar água aqui por enquanto. Vamos convidar agora. Antes de convidar esse anjo à mesa, a gente acessar esse campo, intencione junto a mim que todas as mensagens venham na sua frequência mais elevada para o bem mais elevado de todas. Todas as mensagens venham na sua frequência mais elevada para o bem mais elevado de todas. Assim é. E agora eu convido ao anjo, atuando no coletivo, das pessoas trazidas pelo grupo 1 para a mesa, para trazer as revelações que estão prontas para subir para a consciência com todo respeito ao campo do próximo, com honra a esse momento e com uma gratidão também pela informação. Um anjo com um campo, uma aura platinada, branca, reluzente. Vem falar sobre a pessoa que você está pensando, trazendo no coração. Te ajudar a entender os movimentos da alma, da travessia dessa pessoa, assim como o que ela está enfrentando, o que ela está vivendo, e como ela está diante disso e de você. Então vieram dois, Miguel e Zadkiel. Um momento desafiador que tá arrancando essa pessoa da zona de conforto, que não estava nem um pouco confortável. Tá pegando ela meio que de surpresa, mas não de tão surpresa assim, porque em algum lugar ela sabia que you can run, but you can hide. Você pode correr, mas não pode se esconder de você mesmo. Aonde você vai, lá você está. Mas esse correr, ele de alguma forma se transforma com o arcano da temperança aqui. Porque tem um processo, me parece que essa pessoa aqui, ela teve oportunidades anteriores de ir nessa direção dela mesma e correu. E agora sente que o tempo tá passando e que ela tá um pouco em dívida com o destino dela. E aí ela tem que olhar para ela, né? Se o destino não tá se desenrolando de um jeito que... Não vou nem dizer que ela vislumbrou, porque ela tá num ponto de que aquilo que ela viu ou pensou não é exatamente aquilo que estava de acordo com o pulsar da alma. E por isso
foi indo numa direção que agora tem a clareza de, não é pra ele não, é pra aqui. E tá sentindo esse movimento interno da própria alma, do próprio organismo, vou colocar assim, e ao mesmo tempo compreenda que não é porque passou o tempo que agora ela vai conseguir dar conta de correr atrás do tempo no tempo que ela gostaria. O tempo perguntou para o tempo quanto tempo o tempo tem. E daí o tempo respondeu para o tempo que o tempo tem tanto tempo quanto o tempo tem. Entendeu? Então é isso. Tem um lado dessa pessoa que entende ou que... Não vou dizer que entende não, tá? Porque talvez não entenda. Não sei quão consciente ela tá desse processo no sentido de que o tempo não existe. Tá? Mas ela tá num momento em que ela busca o equilíbrio entre a vida que ela tá vivendo e a vida que a alma pede para ser vivida. Aí eu tô ouvindo aquela música do Lenine, Eu Finjo Ter Paciência, mesmo quando o corpo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma. Eu sei a vida é tão rara. Então tem um saber de que a vida é rara, sim. Tem uma dimensão do tempo aqui de finito, de acordo com o que veio com a música. E daí já vai um pouco contra o tempo respondeu pro tempo. O tempo tem tanto tempo quanto o tempo tem, que aí, né, que não se mede o tempo. Mas a angústia, vamos colocar assim, se tem uma angústia na vida dessa pessoa nesse momento, é que ela sentiu que perdeu o tempo e tá correndo atrás do tempo e que chegou a hora, não tem como mais fugir, e ainda assim é preciso ter uma paciência, mas assim, uma sabedoria para transformar o aqui, o agora, o cotidiano, as atitudes, os entornos, com refinamento, não no impulso, não na brutalidade, não na revolta, não no mudo tudo de repente. Inclusive já pode ter tentado fazer isso de algumas vezes e não funcionou porque faltava a coerência, a organização interna, orientada inclusive pela própria alma, pela forma como se afeta no aqui, no mundo, no agora, e inclusive junto à dimensão da transcendência, da consciência que transcende esse aqui, esse agora, da própria presença, do seu aspecto eterno, vou colocar assim. É possível que agora essa pessoa esteja se pensando como uma alma, e não apenas... E mesmo que antes ela já entendesse que ela era uma alma, talvez esteja acontecendo um refinamento dessa compreensão, um esgarçamento dessa consciência. Porque essa pessoa cansou de fingir ter paciência. E tá entendendo que esse aqui e agora é raro. Não tá como Lenine. Não tá, sinto ouvido, não tá como Lenine. Muito bem. Vamos esperar passar o outro helicóptero. E aí, eu vou aproveitar para beber a minha água. A do anjo tá aqui e a minha daqui. E a sua? E a do anjo? Estamos falando de pessoas inteligentes, racionais, pessoas sensíveis, mas que foram indo, foram dançando conforme a música, sem ouvir a música da própria voz. E aí,
o arcanjo Miguel e o arcanjo Zadkiel estão ali pertinho dessa pessoa, falando, vamos, mas com calma. Peraí, vamos olhar aqui. Vamos botar movimento nesse pé aqui. Mas antes de botar o movimento nesse pé aqui, deixa eu abrir esses ouvidos. Vamos abrir os ouvidos? Vamos ouvir lá dentro? Vamos virar os olhos para dentro? Respirar. Porque aqui, essa pessoa tá vindo de escolhas feitas, com esses olhos voltados para fora, o ouvido voltado para fora, que levaram ela para um lugar não muito legal. Inclusive de uma certa estagnação e de não só uma estagnação, mas essa pessoa teve que se render. Em que sentido? Não funcionou. Aí o quê? Veio o arcano da morte. Sem piedade. Tá insistindo em não ouvir a quem importa realmente ouvir? Vai ouvir. Porque não vai dar certo aqui. Pá. Então, contem para mim nos comentários se assim sentirem. Se vocês sabem que essa pessoa passou por... Vou falar perdas. Mas podem ser momentos de impacto. Tá? Como é que tá a vida geral desta pessoa agora? Desejo por perdas. É só um 10 de espadas. Fim de uma situação difícil. Ela estava na situação difícil, veio o arcano da morte. Pá, chega. Chega. Aqui não mais. Tá? Chega. Vamos aceitar a mudança proposta, que é um momento de mudança positiva. Situação avança. Vamos aceitar que é o momento de mudar. Até mesmo ficar um pouco mais otimistas de acordo com o que se transformou em você, com essa morte, com esse fracasso, vou colocar aqui. Bom, esse fracasso foi um momento da sua vida, ela não define a história da sua vida. Diante dele, como você se levanta? As coisas podem melhorar, porque aqui, assim, pior do que tá, será? Acho que não. Recuperação de uma dependência. O que mais que os anjos podem falar do momento atual dessa pessoa? Então, ela tá agora, vamos dizer aqui, ó, se antes estava com dúvida se ela tá passando por esse processo com uma certa lucidez, ela tá vendo que é importante se recuperar daquilo que já não foi. Que mais, assim, que ela tá vivendo? Se voltando para perceber o que tem valor para si. Esperar o bonito passar. Vamos lá. O que aconteceu aqui? O que está acontecendo? Aconteceu e está acontecendo. Ela está entrando aqui num novo movimento. Esses 2 10 aqui. O que chegou ao fim abre espaço para o novo. Tá? O que chegou ao fim? A insatisfação para com a própria vida. Em que aspecto, Bruno? Principalmente no aspecto emocional. Não estou satisfeita com o que estou vivendo. Não estou satisfeita com o que estou vivendo. A pessoa não está satisfeita com o que está vivendo. E percebe que é aquilo que
que ela, na direção que ela foi, contradisse. Ai, gente, que ser humano que vocês trouxeram. Que seres, né? Eu escuto que essa pessoa sempre soube que quis ser feliz no amor. Que quis ser feliz nas trocas. Que quis ser feliz nas relações, tá? Isso que inclui as familiares, sim, as amizades, sim, inclusive dentro dos ambientes que frequenta no trabalho também, e ademais, tá? Essa pessoa, o que me mostra é que ela se sentiu meio boba por gostar das pessoas e meio otária de gostar de quem gostou e de ter se colocado vulnerável na frente de quem se colocou, e também de não ter sabido como aproveitar as pessoas que estavam de fato disponíveis para estarem com ela. Ela, durante muito tempo, interpretou isso como eu não dei valor a. E aí isso somou culpa, isso pesou nela. Ela não pegou como um dado. Ela não fez o rastreamento, a avaliação da história e só ficou com o dado. Ela se imbuiu de culpa. E ficou pesado. E para muitos, essa pessoa vem solitária há algum tempo. O arcano anterior, a Roda da Fortuna, é o eremita. Ela vem numa pesquisa de si, ou do mundo, ou do todo. Não necessariamente porque quis fazer essa pesquisa, mas porque a forma como estava conduzindo a própria vida levou ela para lá. Tinha uma certa insistência em permanecer diante de si, com uma certa arrogância, teimosia, uma identificação com o ego, com a estrutura que foi construída assim em si para suportar a existência, e aí não transitou muito bem de acordo com o que estava dentro dela, para além, né, da couraça do que se formou, do que enrijeceu, da própria leitura que fez da vida. E aí, com isso, essa pessoa foi no lugar da derrota, né, da morte, e viu que não está feliz. Resumidamente, eu não estou feliz. Eu gosto de pessoas, o que me dá alegria de fato é me relacionar com pessoas legais, me sentir uma pessoa querida, enxergada, estou ouvindo, vista, legitimada, incentivada. Essa pessoa sente muita falta de ter sido incentivada. Não é de aplauso. Não é de, nossa, você está indo muito bem. É de ter sido incentivada a ouvir a própria voz e a sustentar quem se é no mundo, sem ser cobrada de estar abandonando um sistema. Aqui eu escuto sobre o sistema familiar, tá? E agora, diante da insatisfação e da visão clara do que ela gostaria de viver, diante da infelicidade e dela estar mirando na felicidade, ela percebe que ela pode ser independente, porque ela é uma pessoa independente. Ela percebe que aonde ela
se encolheu para agradar, não funcionou. Aonde ela ouviu a voz do outro, não orientou, não satisfez, não trouxe equilíbrio, não trouxe realização, não trouxe justiça para a própria vida, não trouxe verdade, alinhamento, não trouxe equilíbrio. E essas derrotas para essa pessoa foram tão violentas a ponto de remover véus. Foi duro essa pessoa, ela sofreu e ainda tem um pouquinho aqui desse sofrimento que tá servindo como bússola, tá? Para sair de uma direção em direção ao verdadeiro norte ali, da realização emocional que ela quer, eliminando o que não tem mais sentido para ela. Inclusive, sendo convidada a ter que sustentar essa postura de corte. Um exemplo, não vou mais frequentar tais lugares, porque quando estou em tais lugares, desempenho de tal forma, tenho tais comportamentos com tais pessoas. E isso não é ir na direção daquilo que busco ir. Entretanto, como fiz esse caminho muitas vezes, tem um certo vício. Preciso lidar com o vazio de não ir. Preciso lidar com o vazio de não dar ouvidos a. Preciso lidar com o vazio de que quando corta a orientação dada pelo outro, tenho que sustentar a clareza do meu alvo. E tenho que sustentar essa clareza para ter coerência nas minhas ações. Para que eu possa ter relacionamentos de uma forma mais contínua, mais próxima, com mais resiliência, com menos ego, com mais sabedoria, com mais humildade, com mais alma, para além do receio de estar desagradando por estar indo na direção que escolhe. Tá? Como essa pessoa tá em relação a você. Vou pegar outro baralho, tá? Também aqui no campo angélico, para seguirmos com a leitura. Estou ouvindo uma música que é da Alanis Morissette, que se chama Front Row, na primeira fila. E ela começa com uma pergunta para o interlocutor. Quem tá ouvindo. Você volta ao fundo do poço, ao calabouço. Eu não lembro exatamente assim. Para encontrar paz, para fazer as pazes, você vai até o poço, ao calabouço para fazer as pazes com o calabouço, uma coisa assim. Para poder se facilitar, para poder se aliviar, você vai no lugar que te dá a dor? Essa é a pergunta dela. E aí ela começa a falar dos afetos dela e trazer referências, assim, da forma como essas duas pessoas se interagiram. E que elas estavam atraídas uma pela outra, mas as circunstâncias desafiavam. Até porque pareciam eram não adequadas, de acordo com as adequações pré-estabelecidas, né? E aí
acredito que essa pessoa aqui trazida à mesa por vocês, ela tentou corresponder àquilo que esperavam dela, até mesmo aquilo que cabe no contexto da moral e da ética no relacionar. E eu vou falar porque ela tentou corresponder à expectativa do outro, ela traiu inúmeras vezes pessoas porque estava traindo a si mesma. Veja bem, que situation. E aí vive aqui uma culpa, uma tormenta mental. Tá saindo do campo dela sim, com a ajuda desses anjos, com a limpeza aqui, né? E com a proteção, inclusive, de Miguel Arcanjo, para que, sabe, tenha força para dizer ou não, para dar o limite, para poder focar na própria visão e nutrir, sustentar. Não é só nutrir, porque essa pessoa já teve visão da onde ela queria ir. Só que ela não sustentou os cortes que precisavam, as mudanças que precisavam fazer para viver o que quer viver. Não sustentou ir além da expansão, da manutenção, não sustentou se manter diante da visão para poder viver a expansão dessa visão. É isso. Olha, mais um 10, veio 10 de ouros. Eu não tinha feito uma pergunta, mas veio bem no momento que eu falei que Miguel Arcanjo estava protegendo e dando, esses anjos aqui estão dando suporte para que ela possa manter a visão e alcançar a expansão da visão. E estão fazendo isso de uma forma que não só energética, mas conduzindo essa pessoa a espaços, a situações, a parcerias que vão dar esse suporte para ela. Vamos ver como tá em relação a você, a pessoa trazida à mesa. Triste, 5 de copas. Sadness. A temperança outra vez. O anjo da paz buscando fazer as pazes com a tristeza do que quer que tenha acontecido aqui com vocês, ou esteja acontecendo. Ficando o equilíbrio. Para assumir a liderança, assumir a verdade da alma aqui, quando o assunto é você e essa conexão. Ela se orientar, manter, sustentar e expandir a partir do alinhamento com a própria alma. Então, a saudade, a tristeza, a perda, vinda dos desconfortos da dinâmica de vocês, também colocou a pessoa nesse estado de opa, minha alma está pedindo uma coisa. E está pedindo verdade, regeneração, lealdade a mim e correspondência dessa lealdade a mim com as minhas atitudes. Você, para essa pessoa, também tem um impacto espiritual na vida dela. Nesse lugar da alquimia. Não é todo mundo que faz a gente virar a chave de que não estamos sendo honestos conosco, certo? Não é todo mundo. Temos relações ao longo da vida e muitas vezes repetições. Aí vem uma dinâmica
em que a contribuição de cada um envolvido facilita, possibilita esse espaço do antes e o depois dessa conexão. O refinamento da própria percepção de si com o outro, de si, consigo mesmo, de si no mundo. Ai, que profundo. Que galera profunda na minha mesa. Gosto. Tamo junto. Se você não é inscrito, se inscreve. Se você ainda não deixou o seu like, deixa. Porque pessoas como você que ainda não descobriram esse canal têm a possibilidade de descobrir quando você movimenta a minha página. E aí eu posso também curtir, atender, estar junto de consciências parecidas com as nossas. Daí a gente se fortalece também como seres que falam a mesma língua. Né? Num mundo tão fragmentado na linguagem. Se você ainda tá aqui depois de quase 40 minutos, forte beijo, forte abraço, todo meu respeito, meu carinho. O que mais que pode ser dito sobre como a pessoa está em relação a você? Olha o progresso. Eu ia falar, dá uma sensação de abertura de caminhos e de movimentação possível com a roda da fortuna, possível a partir de um espaço de maior verdade consigo, e aí indo de encontro aquele 2 de copas que estava aqui no fundo do baralho, dessa conexão que 2, né? 10. Essa conexão que é única. Então, assim, Bruna, parece que eu não signifiquei nada pra essa pessoa. Mentira. Nem se conta também essa historinha, tá? Ai, será que eu não devo acreditar no que eu vivi porque todos os sinais e porque todas as atitudes... Ai, para, né? Tem um momento em que a gente tá ali na fanfic. Todos. Todas. Tem um momento que a gente sabe que não é fanfic. E aí, às vezes sofre um gaslightingzinho. Às vezes toma um soco na cara. Às vezes toma uma rasteira da vida. Às vezes o destino, os anjos, o mistério atua. E daí a gente fica confusinho da estrela. Mas chega a hora que a hora chega e a confusão não tá ali, e aí é importante validar, sim, o que se identifica como único. Como a temperança, como o encontro da alma que leva à alquimia. Tá, então sossega o seu coração nesse lugar de me deu as costas, não me escolheu, não tive valor, é narcisista. Agora todo mundo é narcisista, né? Narcisista. Não. Recolhe, como sugerido no início da leitura, recolhe, respira. Processa essa informação que tá aqui na mesa, sem mentalmente estar me perguntando, mas e aí, Bruno, o que eu faço com isso? Quais serão as cenas dos próximos capítulos? Não. Pra quê? Por que não olhar para o seu capítulo, já que a pessoa tá aqui, ó, vivendo uma virada de chave gigante nesse capítulo? Por que não tá mais apropriada de si, para no momento em que o momento chega, também não tá levando para a dinâmica a confusão? Não estou propondo perfeição a ninguém, não existe, não acredito. Mas clareza, consciência, autodomínio, sustento de si, amparo de si,
aquela força que não precisa contra-argumentar, porque não é sobre tentar fazer o outro entender ou provar que é aquela que consegue ter espaço para fazer caber um pouco de cada coisa e até mesmo o espaço e o tempo para se pensar o conflito, para sentir o conflito, para dissipar o conflito. Então, assim, respira. Agradeça as informações que vieram aqui na mesa. A esses anjos, as nossas hierarquias de luz, aos nossos que estão aqui, que nos conectaram, nos uniram e que intencionam o bem mais elevado de todos. E sentir de ter um atendimento comigo para compreender um pouco mais. Eu não tô julgando querer saber mais do outro, tá? Eu tô pontuando a tendência de querer buscar olhar lá na frente quando se tem algo super importante sendo vivido aqui e agora. Porque o lá na frente talvez nem chegue, né? Principalmente se não estivermos ocupando muito bem o aqui e o agora. No mais, para ter um atendimento como esse, seja no campo da pessoa, seja para você, que os seus anjos estão dizendo para você sobre o seu momento de vida, e receber um conselho, uma guiança direta deles, o meu contato vai estar aí no descritivo do vídeo, tá bom? Se você não deixou o coraçãozinho verde até agora, deixa, eu vou saber que você veio do grupo 1, que você encontrou um valor nessa leitura. Se você quiser me deixar um abraço, bem gostosinho, Bruno, um abraço, dizer que gostou, não gostou da leitura, fica à vontade. Pra mim foi uma honra estar aqui. Me despeço desse campo, vou lá entregar a água desse anjo para entrar no campo do grupo 2. Um beijo, até! Olá, grupo 2! Sejam muito bem-vindas à mesa aberta para recebermos mensagens do anjo mais próximo da pessoa que você está trazendo aí no seu pensamento, tá? No seu coração. Vamos começar aqui tomando inspirações profundas. E tomando consciência do próprio corpo, no espaço, no tempo. Levando a respiração para dissolver tensão. Sem pressa. Se tiver que dar uma pausa, dê essa pausa. Sabe por quê? Sabe para quê? Que você abre espaço em você, nos seus corpos, na sua cabeça, que tem expectativas de ouvir X, Y, Z, de confirmar X, Y, Z, A, B, C, I, F, J. Que está buscando por sinais, letras de nome, músicas, o que quer que seja, para validar a sua experiência. Sua experiência é válida. Basta você validar. A Bruna tá me dizendo para eu validar meu surto, inclusive valide o seu surto, porque na hora que você enxerga o seu surto, você se liberta dele. Opa, eu tô surtando? Ah, é um surto. Não é minha totalidade, não é minha realidade. Ah, não rompi de vez com a realidade. Ah, então se não rompi, o que estou vendo? O que faço com o que estou vendo? Só que, o que acontece? Quando a gente vai para uma leitura, para uma mesa, quando vocês chegam aqui, muitas vezes o campo de vocês chega antes. Começam a acessar informações do campo de vocês e não da pessoa trazida à mesa. Por quê? Porque tem uma certa ansiedade, angústia, desejo de compreensão. Isso não é um julgamento, que fique bem claro. O meu servir é para contribuir
para que esse lugar insalubre de ter que estar aqui exista. É para trazer um pouco de informação daquilo que não está óbvio, assim como uma possibilidade de se orientar diante disso de uma outra forma. Então, quando eu proponho agora essa respiração, é como uma percepção de si e o recolhimento do próprio campo para dar espaço para a gente convidar o campo da outra pessoa e o anjo que está atuando junto a essa pessoa para trazer as informações que são importantes de virem nesse momento. Então eu peço que agora você intencione, junto a mim, que todas as mensagens venham na sua frequência mais elevada, para o bem mais elevado de todos, todes, todas. Todas as mensagens venham em sua frequência mais elevada para o bem mais elevado de todos. E com isso, assim como eu fiz no grupo 1, eu vou sugerir que vocês peguem um copo d'água para oferecer ao anjo da guarda que vem trazer essas informações. Eu vou lá pegar. Geladinha, porque estamos no Rio de Janeiro. E ainda que outono, faz um dia quente e lindo. Ai, vamos lá. Com essa sutilidade que já veio à mesa, com essa água, já começo a acessar o campo da pessoa trazida à mesa. Assim como do anjo que atua nesse coletivo. E esse espaço angélico me mostra um campo de margaridas brancas. E um cheirinho de talco. E calor humano é o que eu tô ouvindo, mas é presença de afeto. Então o anjo que tá acompanhando essa pessoa tá dando uma dimensão para ela de heaven, uma visão de celestial, uma visão de acolhimento, de quentinho, de conforto. Inclusive empurrando ela em direção à alegria. Estão me mostrando na minha tela mental o arcano 19, o sol. A minha proposta é começar com esse baralho aqui, num arcano maior, para a gente ver a vida geral da pessoa. Mas a imagem que estão me mostrando do arcano do sol do anjo é desse daqui. Deixa eu morrer. E ele tá aqui no fundo do baralho. Eu embaralhei quando eu terminei o grupo 1, mas ele tá aqui, tá vendo? A emanação já tá aqui. Eu não vejo nem sinto o girassol, mas eu vejo um campo assim cheio de margaridas brancas. E o calor do sol, como afeto, como esse estado de pureza, de domínio, de integração de si, de liberdade de ser quem se é, de estar feliz na própria pele. Esse anjo está direcionando essa pessoa nessa vibração. Vamos ver como que esse anjo está se revelando para ela, para a pessoa, tá? Como é que ele tá? Quem é esse guardião aqui? Vou deixar essa beleza aqui de emanação. Deixa no sol mesmo.
Arcanjo Jofiel. Interessantíssimo. Vamos esperar também, assim como foi no grupo 1, no momento que eu tirei a primeira carta, o helicóptero passar. Essa pessoa aqui no momento atual de vida tá se confrontando com o espelho, porque as máscaras caíram e elas estão caindo em lugares diferentes, em momentos diferentes, em circunstâncias que essa pessoa não podia calcular, diante de pessoas em que ela não imaginava que pudessem ou desmascará-las ou estarem diante da máscara quando ela cai. Tem pessoas que olham para ela, para esse ser aqui na mesa, quando a máscara cai, e falam credo. Tem pessoas que estão se surpreendendo e tentando até conversar com Deus. Como assim eu não vi isso? Meu Deus, como eu não vi isso? Tem pessoas que ficam com a mente contente, não... Mas eu já sabia. Eu já sabia que era fachada. E por que está me sendo mostrado essa quantidade de pessoas e essas diferentes reações? Porque essa pessoa estava usando máscaras aonde ela ia. Não tinha um pingo de originalidade no que ela estava vivendo. E vou dizer uma coisa. A máscara caiu diante de quem estava disposto a ver a máscara. Mas essa pessoa não tirou. Ela não está indo de encontro a assumir, sustentar a si, a ficar vulnerável diante daquilo que ela não é. Porque vou dizer uma coisa também. Essa pessoa teve conquistas para provar para si mesma que podia, que fazia, que acontecia, que criava, co-criava, manipulava, administrava, de que é capaz, de que venceu. Mas sabe quando a conta não fecha? A matemática até tá bonitinha, a equação até que tá bonitinha. Mas tem uma coisa ali que não fecha. Porque daí a gente tá falando não de números, e sim de valores. E números e valores, para quem não dá uma estudadinha na possibilidade da interpretação de frequência na numerologia, são coisas muito distantes, né? No caso, para essa pessoa, eu não vou falar para todo mundo, né? A gente não generaliza a vida. Essa pessoa aqui, ela pode estar com a conta bancária bem bonitinha ou bem fodida. E a matemática não fecha. E não fecha, sabe pra quem? Pra ela. Não é pra mim, não é pra você, não é pra quem viu a máscara, não é pra quem a máscara caiu com.
mas é para ela mesma. E aí essa pessoa tem a sensação de que a vida é isso mesmo, de que ela é isso mesmo, que não tem um outro ser além disso, que tá todo mundo preso nesse script aqui. Somos humanas. É lei da selva, meu irmãozinho. Ai, os carioca tudo, né? Lei da selva, meu irmãozinho. Meu irmão! Que meu irmão, o quê? Meu irmão? Brother, o quê? É por isso que Jofiel tá aqui tentando aqui, ó, trazer uma visão do campo. Um quentinho para essa pessoa. Que esse lugar aqui pode ter ouro, pode ter bills, notas, pode ter terninho, pode ter, como é que é aquela porra, aquela marca, aquele passarinho escroto. Pode ter bolsa de marca. Tá entendendo? Tá entendendo? E pode ter até essas pessoas que têm tudo isso, mas a matemática não fecha porque lá na conta tá em dívida, tá em débito. E não digo só financeiro, não, é débito moral. E olha que eu nem gosto desse assunto da moral, mas essa pessoa, ela não atravessou da terceira para a quarta, nem para a quinta dimensão de pensamento, de expansão da consciência, da experiência egóica no mundo, para poder caber o paradoxo. Não. Por isso que a moral ainda está aqui, por isso o arcano do diabo está aqui sendo chamado de ego. Eu não gosto de demonizar o ego, porque o ego é estrutura. E um ego forte é o que possibilita a transição entre dimensões. Não estou falando de dimensão etérica, apesar de uma coisa não estar solta da outra, mas de percepção da experiência no espaço e no tempo. Essa pessoa aqui é 3D porque pensa passado, presente e futuro. Não se percebe ainda que aquele passado ali continua atuando nesse presente aqui. E que se pá, seguirá. E aí vem Jofiel aqui. Oi, querido, querida. Não, essa Matrix aí que você tá vivendo. Assim, você pode ter gostado do personagem. Ou ter até mesmo acreditado que é só isso. Mas você tá vendo que não é. Sabe por que você tá vendo que não é? Porque o bagulho tá meio crazy. Porque você tá vendo que você não é toda essa Coca-Cola aí, não. Eu vou te dizer, Coca-Cola nem é bom, nem faz bem pra saúde. Coca-Cola é da Maastricht. Tá bebendo Coca Zero, amor? Não tô julgando não, tá, gente? Não estou. Volta e meia tomo uma coquinha. Não sem a consciência da coquinha, entendeu? Entendeu? Então. Essa pessoa é cagona. Pronto, falei. Cagona. Ha. Não tem graça não, gente. É cagona. Não é legal ser cagão, né? Não é legal quando a gente tá com medo. Não é. Essa pessoa aqui tem uma historinha triste, como todos nós. Historinha triste todo mundo tem, como diz minha amiga Paula. Então, para. Ela virou pra minha amiga, para. Nem vem. Historinha triste todo mundo tem. Aí pegou um post-it, escreveu no post, colou no meu computador. Quero pra não esquecer. Historinha triste todo mundo tem. Então, digo aqui, historinha triste todo mundo tem esse ser. Tem. A gente não brinca com a historinha triste dele, né?
Mas a gente também não passa pano, não fica rígido, engessado em justificar comportamentos e até mesmo a estadia na persona, no personagem. Foi o medo? Foi a falta de amparo que levou essa pessoa à vida que ela está vivendo hoje. O desamparo não some. O desamparo não é nem mesmo encontrado no outro. E muitas vezes, para muitas pessoas, nem num Deus. E aí a pessoa fica com o quê, né? Ela tem que ficar com ela, que é o dado de realidade que ela tem. Até mesmo quando ela questiona a própria existência. Se ela tá aqui, tem algo que é ela questionando, que ela identifica como ela. E aí digo que o amparo tá nela. Só que para ir em direção a esse amparo em si, tem que encarar quem é o ego? Não. O medo. Tem que encarar o sei que nada sei. Tem que encarar que o script que me foi passado até aqui não me satisfaz. Que a conta não fecha. E digo mais, tem que encarar que não está gostando de ser quem está aparentando ser, quem se tornou ou quem se é. Ah, não tá gostando não. Bruna, como você ousa dizer isso? Porque essa pessoa tem a consciência, e aqui estou dizendo porque estou ouvindo, de que sabe que veste máscara, roupinha, personagem para estar no mundo e sabe que se orientou a partir do medo. Não estamos dizendo que é errado, não estamos condenando. Quem tem cu tem medo, né? A gente protege o nosso. A gente constrói algo para proteger o nosso. Não temos julgamento aqui nesse canal. Não. Aqui não. E aí a pergunta que fica é, tá protegendo o cu de quem? É real essa ameaça? É herdada? É herdado esse script? É herdado esse script, né? Até porque é um script que roda como roteiro para o mundo inteiro. Todos nós, nosotros, ustedes. Não, ustedes é vocês, né? É, também serve. We. O que mais? O que está acontecendo na vida dessa pessoa em relação onde ela está experimentando esses aprisionamentos, as revelações que ela pode estar tendo em relação a esses aprisionamentos? Sei que Jofiel tá fazendo ela aqui, ó, a varinha aqui, ó. Que isso, querida? Querida, olha aqui, olha ao seu redor. Existe mais do que você tá vendo, do que você tá se segurando.
Pra que tá aí cheio de coisinha, presa aí, sabe, na loucurinha. Preciso ser, preciso ter, preciso fazer acontecer. Preciso ser o best-seller, o CEO, como é que fala? Fazer 6 em 7, já tem mais, né, que 6 em 7, eu estou desatualizada. Ser influência Mega Master Ultra e receber, como fala? Receber presentinho? Não é. Os recebidos. Gente, nada contra. Que bom que é poder experimentar, ter metas, ir em direção às metas, alcançar as metas. A questão é que quando as metas fazem com que a pessoa descubra traços de si que ela mesma não gosta e que ela prejudica pessoas no caminho, e conta mentirinhas e vive mentirinhas, aí, né? O mundo tá cheio, o mundo é dominado por. E a questão que fica é: essa pessoa quer ser esta pessoa, né? A questão que traz nosso querido Jofiel. Você quer ser essa pessoa nesse topo dessa pirâmide, que às vezes você acha que tá no topo da pirâmide, mas nem entende que tem um outro sistema por trás da pirâmide. Você quer? Você quer também entender quem tá por trás e ser o por trás? Você quer? Você é? Você não é? Então o que é? Isso aqui que a Jofiel tá trazendo pra essa pessoa. Sabe o que? Uma revisão da consciência. Não é o arcano do julgamento? Não, porque a pessoa não está aqui avaliando as atitudes dela, a travessia dela. Ela está aqui, ó, agonizada que a conta não fecha. E ao mesmo tempo ainda atuando como se a conta tivesse aqui, maravilhosa. Tá tudo ótimo. Os outros que estão errados no rolê. Eu tô ótima. Ai, quem não tá aqui planejando os próximos 5 anos e os próximos 600 dígitos, tá errado no rolê. Ai, faça-me o favor. Na verdade, faça-me nada, né? A gente não quer que ninguém faça nada. Você quer? Quer? Às vezes eu quero que façam por mim também. Mas favor, esse negócio do favor complicados. Gente, a carta não consegue ficar reta, agradável à vista. Ó, fica aí, bonita. A vida geral dessa pessoa, como está neste momento. Muito obrigada, já vieram as 3 cartas de uma vez. Rainha de fogo, rei de fogo, 4 de ar. E aqui vem, né, na crescente mesmo da coisa. A rainha que sustenta o elemento do naipe, que mantém, do rei que expande o que já foi mantido. Só que tem um 4 aqui de espadas que denuncia. Denuncia o medo. Denuncia a ferida, a origem do rolezinho. Ai, vamos bater um sino porque... Tem uma coisa aqui que é o seguinte. A ferida levou essa pessoa a ir atrás daquilo que ela considerava que ia proteger o cu dela, né? E com isso, no trajeto, ela desenvolveu autoconfiança. Ela desenvolveu acreditar no próprio poder de fazer diferente, de se proteger, de crescer, de expandir, de se manter na expansão.
de até mesmo ficar mais esperta, né? E estando mais esperta no rolê, a pessoa percebe até que está mais intuitiva e usa dessa intuição a seu favor. E de alguma forma ela cresce e expande com isso. E é bonito, né? Não estamos aqui para julgar, é bonito, claro que é. Ela se sente mais próxima de si, da própria verdade, da própria voz. E ela se sente motivada a ir além. E aí ela vai indo além. E nesse além, ela se defronta com... Não só, né? Ela percebe que, ainda que ela tenha vitórias, e uma intuição, e autonomia, e autoconfiança, e que ela, com isso, tenha se transformado, inclusive, numa pessoa mais quente, né? Mais calorosa, afetuosa, mais sedutora. Ela se descobre sedutora. Porque o quê? Porque aquele magnetismo, aquele impulso, aquela força, aquela autossegurança, né? Ela reverbera e aí faz com que os outros nos percebam interessantes, inteligentes, que geramos impactos, que somos capazes de 100 em 7. E a pessoa vem mirando nesse lugar e a ambição vai crescendo. E a sensação aqui de estar no poder de manifestar, de fazer, de acontecer, inclusive de manipular, como eu trouxe antes de abrir essas cartas, tá no talo. Porque essa pessoa se identifica hoje como líder. Eu mando na minha vida, eu mando na minha agenda, eu mando nos meus horários, eu mando nas pessoas ao meu redor e a minha meta é mandar ainda mais. Porque manda quem pode, obedece quem tem juízo e assim protege meu cu. E assim estou feliz, porque assim tenho bens, assim posso comprar o meu relax, assim posso comprar o meu gozo, assim posso comprar a minha massagem, assim posso desfilar minhas conquistas. E há quem não tenha isso, mas que sustente isso só na arrogância e só no fake news mesmo, assim. Mora dentro do carro, matei o carro. Forja identidades para poder continuar transitando, né, no mercado. Vou falar de contas bancárias, não só no mercado. Mas tem, gente, tem. Existem criminosos, não existem? Existem. Não vai existir criminoso aqui na mesa porque estamos falando de espiritualidade, né? Espiritualidade está distante do quê? Né? Então, minha gente, esse querido aqui, esse bonito aqui, acredito que mostra o calorzinho, né? De que estou junto, para que você perceba que você mesmo já se dá esse amparo diante do teu medo, da tua angústia primordial ali, que você é capaz de se dar amparo diante dessa angústia primordial do só sei que nada sei. Mas para isso, tem que olhar ali, né, querido? Né, querida? Mas não com a máscara, mas reconhecendo sim a força, o alcance, a motivação. Agora aqui, ó, percebendo a motivação vem da onde? Porque daí você não se mete em situações em que a máscara tem que ser mantida ou que a máscara ou em que a máscara caia. Aqui cabe o paradoxo nesse sentido, de um desenvolvimento de habilidade, de poder, de autoconfiança
e do que se faz com isso. Que pode ser paradoxo à conquista. Pode ser controverso, vou colocar assim. E ainda assim cabe. Porque aqui fazemos caber paradoxos. Aqui trabalhamos com consciência 5D. Vamos ver como tá essa pessoa em relação a você. Tá? É denso. Não vou entrar aqui e investigar qual é o medo, qual é a ferida da pessoa, tá? Mas digo que, ainda que diante desse cenário aqui de personagem, o ator em si tá diante de um cansaço de manter o personagem, de ter que levar o personagem pra cama, pro trabalho, pra onde vai. Tá cansadinho. Tá precisando tirar férias de si mesmo. Pra poder tomar aqui decisões que vão definir os próximos anos de sua vida. Aqui não é brincadeirinha, não. Aqui nós estamos só falando de um processo de individuação, de uma escolha e de uma conduta de comportamento que é, vamos colocar assim, autodegenerativa. Não, aqui nesse caso, nesse campo que eu estou acessando, dessas pessoas que estão acessando, envolvem mais pessoas. Tá? A toxicidade e a consequência das ações envolvem núcleos, envolve famílias, envolve empresas, envolve aqui para alguns aqui uma cidade, um governo, uma multinacional, tá? Então veja lá com quem você está escolhendo se relacionar diante das informações que você veio aqui receber. Se não faz sentido para você, não encaixa, né? Não vai fazer isso. Falei lá no início da leitura, na introdução. Volta lá e escuta. Não faz encaixar nada não, tá? Como essa pessoa está em relação a você? Vamos aqui agora com o deck. The Angel Tarot. Ai, gente, vamos beber uma água? Vamos. Ou seja, meu querido, minha querida, né? Olhe para o seu cu, mas olhe para o cu alheio também. Diga aqui a mensagem do anjo e vocês que se incomodam com o linguajar. Percebam se a informação não vale o linguajar. Ou porque a rigidez com o linguajar. Se é que você ainda tá aqui, né? Depois que eu falei cu. Se você tá aqui depois que eu falei cu, deixa o coração rosa pra mim que eu vou saber que você veio dessa opção. Deixa um cu rosa, um coração rosa, um core rosa. Até mesmo, né, pra gente botar aqui uma energia mais rosa. Como que a pessoa trazida à mesa por grupo 2 está em relação a ela? A ele, ela, falando pessoas, tá? Pessoa a pessoa, tudo ela aqui. Às vezes eu vou pra eles, elas, eles, ele, né? Se você é novo aqui e ainda tá aqui depois dos palavrões e das coisas que eu falei, que alegria estarmos juntos. Muita alegria mesmo, muita. Sem ironias, porque tá aqui comigo. Diante desse contexto, se você ainda tá, palmas. A morte. Como mais ela está em relação à justiça, só arcanos maiores, né? Vou te dizer uma coisa, tá?
O seu anjo, a sua hierarquia de luz, os seus guardiões não são fracos, não. E aqui tem até uma intervenção para manter você distante dessa confusão. Fica a dica, tá? Aí essa pessoa, vamos lá. Bruna, está reavaliando o que fez comigo? Não. Tem culpa? Não. Está em negação? Sim. Está determinada a se manter em negação, quando o assunto é você. Poxa, mas com essa carta aí que diz o anjo da transformação, o anjo da integridade, o anjo da determinação, não tem nada, Bruna, do que a gente possa ter vivido que sirva aqui para essa pessoa mudar? Tem muita coisa. Tem muita coisa muito séria, inclusive. Mas eu falo uma coisa. Eu faço uma pergunta. Você quer estar tão próximo assim nesse momento para ver isso aqui? Para estar inserida nisso daqui? Você acha que o processo vai te enaltecer? É seu também? Vai te pesar? Porque para essa pessoa você pesou para ela. Você deu trabalhinho para ela. E aqui você pode ter sido uma pessoa que desmascarou ela. E aí ela se sentiu traída, ó. Sentiu traída porque você apontou uma incoerência ou um crime, vou colocar assim. Escalonei, assim, tá? O lugar do crime. Até mesmo um crime espiritual. Né? Porque acontece. Sabem que acontece? Acontece. Sabem, né? Acontece. Ai, Bruna me contou uma mentira. Isso é um crime? Pra você, essa mentira bateu aonde e ocultava o quê? Revelou o quê? Bruna não tá botando a mão na consciência agora em relação a mim? Não, tá te cortando mesmo. Pra não ter que entrar em contato com essa consciência, pra não ter que entrar em contato com o peso daquilo que ela interpretou como sua traição em relação a ela. Você pode ser uma pessoa que tem visão, você pode ser uma pessoa que tem espiritualidade, mas você não pode levar isso pra ela não, porque daí você fica, sabe o quê? Intragável. Horas. Eu pedi sua opinião? Não. Você aqui nesse lugar, servindo a mim dessa forma, joinha. Não me venha com exame de consciência. É exame de consciência, né? Eu falei exame de consciência, era essa expressão que eu tava buscando, que eu tava sentindo. Nunca gostou de mim, Bruna? Olha, pelo impacto e os arcanos maiores que estão aqui na mesa, não posso dizer que não gostou. Mas também não posso dizer que gostou. Posso dizer que acontece aqui um divisor de águas. Em que sentido? Na morte do ego dessa pessoa. Um convite à morte do ego e assim, né? Eu não quero rebobinar e falar do ego, da importância do ego, não ego, mas um convite é ela olhar além da máscara, tá? Além da própria proteção, além da própria história que foi tecida até aqui. Bom, eu me propus a seguir tal caminho, vou dar um exemplo, a fazer tal formação, a alcançar tal cargo em tal empresa para garantir não passar por uma escassez financeira, um exemplo.
Então, conduzi a minha vida inteira para alcançar essa meta. E sabe-se lá o que fiz para alcançar essa meta. Não só passar por cima de outros, mas de mim mesma. Assim como de você. E aí, se você evidencia isso de alguma forma, ainda que não seja denunciando um comportamento dessa pessoa em relação a essa travessia particular da meta, do trabalho e tal, mas que você mostre que essa ambição levou ela a construir uma personalidade aqui, uma persona, uma máscara, um ego que não é muito bacana, porra, enquanto você tava lá curtindo do que ela tinha para oferecer, tava tudo certo, aí de repente agora você vai levar um exame de consciência para ela? Não, ela quer distância de você. Não é justo com ela o que você tá falando, o que você tá trazendo. Não é justo com ela que a máscara dela tenha caído em algum lugar, porque ela batalhou muito para chegar naquele lugar. Não é justo que você tenha visto a dor dela e talvez por conhecer a dor dela ter mostrado para ela que ela estava agindo, atuando, a motivação dela era a partir da dor. Isso ela não quer, não. Aí ela corta você. Mas vai se transformar, Bruno, com isso? Ela vai continuar onde ela tá. A Rainha de Fogo se repete no mesmo lugar. Porque pra ela tá vencendo na vida. Não posso dizer que ela não reconheça o seu valor. E que você também tem uma autoconfiança, uma inteligência, que você também tem a sua luz, que você também tem as suas ambições, que você também possui uma intuição e uma conexão consigo, né, que te orientam. Mas daí você se orienta pela sua, ela se orienta pela dela. Ela te deseja tudo de bom, é o que eu escuto. Ela te deseja tudo de bom. E que você fique bem. Porque ela quer ficar bem também. Olha quantos arcanos maiores, né? Mas a resolução para ela é se manter distante. Por quê? Porque aí dá conflito. Poxa. Você devia trazer aqui uma investigação mais profunda da alma e daquilo que a alma convida no processo da travessia dela, da experiência dela, e não tá de acordo com o que ela se programou pra viver. Porra, você tá sendo inconveniente? Sai pra lá. Sai pra lá. Essa pessoa não quer dor de cabeça, tá? E agora entrar nesse processo de avaliação do exame de consciência, inclusive coloca ela num espaço de vulnerabilidade, onde ela ainda não enxergou o amparo, né? A gente volta, rebobina um pouco. E ela sente que ela tá presa aqui. Mas a vida é isso. Mas a vida tem custos altíssimos. Se eu sair dessa empresa, desse cargo aqui, eu vou prover como? Sendo o quê? Só sei ser isso? Só fui isso? Eu me preparei a vida inteira pra isso. Mas se eu ficar, eu vou ter que continuar pisando em cima de quê? De quem? Eu vou ter que me comprometer com o quê? Com quem? Eu dei o exemplo de um cargo, mas pode ser de uma conduta. Pode ser dentro de uma posição num núcleo de pessoas.
pode ser dentro de um relacionamento. Mas a gente deseja tudo de melhor para essa pessoa aqui na mesa. Não é um mas, não tem um porém, é um e. Aqui a gente deseja tudo de melhor, a gente deseja que o arcanjo Jofiel mostre para essa pessoa que existem caminhos, que ela não está presa, que essa é uma falsa sensação de aprisionamento e que direcione ela para aquele campo quentinho, em que ela se sente num cheirinho de talco, cheio de margaridas brancas e que ela sente o verão de ser quem se é. Se você ficou até aqui, se você gostou, não deixa de deixar um coraçãozinho rosa. Se quiser uma leitura como essa, particular, é só me mandar uma mensagem, mas se você quiser, e se você quiser, ou se você quiser, uma leitura do seu anjo, do anjo que está próximo a você nesse momento, para dar uma esmiuçada na sua travessia e para trazer uma orientação para o seu momento, também super interessante, é uma leitura de guiança. Só falar. Eu agora me desconecto, me despeço desse campo com uma gratidão imensa por vocês estarem aqui, por serem quem são. E intenciono mais respiros aqui de alívio, de tensão. E assim como falei no grupo 1, não trago cenas dos próximos capítulos e não incentivo aqui nesse momento. Mas Bruno, e aí? Tá assim hoje, como será o amanhã dele em relação a mim ou em relação à própria vida? A minha sugestão é que isso fique em aberto porque o processo é fundo aqui, né? E com essa quantidade de arcanos maiores aqui na mesa, 4, 5, a pesquisa, o movimento, os ajustes são pá! Sabe aquele momento que o momento chega? É isso. Um beijo. Até.